Oi, eu sou a Tiemi e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha experiência com pintura em aquarela até agora e vou indicar duas pessoas que entendem sobre esse assunto muito melhor do que eu. Faz um tempão que eu falava lá no meu blog que eu queria começar a pintar com aquarela e mesmo depois que eu ganhei o estojo de aquarela eu continuava falando, ai não, mas mês que vem eu vou começar. E eu nunca começava porque a verdade é que eu sou muito noob, eu não sabia sequer qual que era o jeito certo de pegar o pincel e passar na água, e passar no bastão, e passar no papel a tinta. Eu, não sabia como que era a técnica. Nada, absolutamente nada. E foi aí que eu encontrei um blog chamado julianarabelo.com. Ela é uma ilustradora e ela tem esse blog e ela tem vários posts em que ela explica sobre qual tipo de papel é melhor você usar. Ela já fez comparação entre os papéis, qual a melhor tinta, ela explica por que ela prefere essa ou aquela, ou tipo de pincel, ou mesmo técnicas de pintura. E aí, além da Juliana, eu encontrei um canal no YouTube que é da Mariana Caghini. Eu descobri o canal dela porque eu fui procurar um vídeo que ensinasse pessoas completamente noobs, que era o meu caso. Tipo, desde pegar no pincel até botar a tinta no papel, basicamente. E aí, pra quem tá querendo começar a pintar com aquarela ou pra quem tá procurando dicas na internet, esses dois endereços foram ferramentas que me ajudaram muito até agora. Não que eu já esteja, nossa, uma super pintora. Na verdade, eu continuo muito noob porque eu não tenho praticado, mas eu já melhorei muito em termos de conhecimento sobre como que as coisas funcionam com a aquarela. Aí, eu ganhei esse estojo aqui, que ele não tem nem marca, na verdade. Ele já veio com pincel e veio com o estojinho, com os bastõezinhos. Ele tem 18 cores. E assim, o que eu li e vi muitas pessoas falando sobre a pintura em aquarela é que a escolha da tinta, do pigmento é muito importante, porque se você compra uma aquarela muito linha estudantil, você não consegue ver direito o resultado no seu trabalho. A cor, ela some muito depois, ou você precisa aplicar muita tinta para conseguir ver a cor no papel. E isso acaba tendo algumas dificuldades, porque a graça da aquarela é justamente você ter um pigmento forte e conseguir diluir com a água sem que perca a tonalidade que você quer. E aí, esse estojo, eu acho que ele é um desses, tipo, de linha estudantil, porque ele nem mesmo tem marca e ele foi muito barato. Mas assim, eu acabei preferindo comprar um estojo... Comprar não, na verdade, esse eu ganhei de presente. Mas eu acabei preferindo começar a treinar com esse estojo mesmo, ao invés de comprar outro melhor, porque eu tô aprendendo, eu não sei nada. E eu acho que se eu tivesse comprado um estojo mais caro, eu ia morrer de dó de usar a tinta e fazer tudo errado. E enfim, eu não ia conseguir me sentir tão livre pra treinar, pra aprender, quanto eu tô conseguindo com esse aqui. Tipo, eu escavar a coisa sem pena, sabe? E tá sendo muito legal a experiência até agora. Aí, depois que eu já tinha o estojo e o papel, sim, o papel. O papel eu comprei na companhia do papel e quando eu vi lá no site parecia que era um bloco. Só que não estava escrito bloco. Eu comprei e veio uma folha gigante assim. E daí eu pensei, putz, eu já não sei usar a tinta, né, direito. Já não sei desenhar direito pra trabalhar com esse material. Eu vou gastar uma folha gigante dessa que foi cara. Foi tipo, uma folha foi R$ 25, por aí, assim, nessa faixa de preço. E aí eu tava com muita pena de começar a usar por causa disso. Aí eu fui e até inclusive mandei um e-mail pra Juliana, desse blog, perguntando se tinha problema de cortar a folha, porque até o papel de você pintar com aquarela é uma folha diferente, não é a folha que você compra normal pra pintar com lápis de cor, por exemplo, é uma folha meio grossa, sabe? Eu não sei se dá pra ver aqui, talvez não dê pra ver, isso aqui é pelo corte que eu fiz, mas ó, dá pra perceber como ela é mais grossa. E a textura dela é um pouco mais rugosa, sabe? É uma folha muito legal, na verdade. E aí eu perguntei pra ela se tinha problema de cortar, ela falou que não, mas precisava utilizar um estilete bem limpinho e as mãos estarem bem limpas para evitar alguma coisa que danificasse o papel. E aí eu cortei em algumas folhas desse tamanho, tipo tamanho mais ou menos A4, e em algumas folhas menorzinhas, porque daí essas folhas menores eu consigo ter menos pena de usar também, mesmo motivo do material. E daí eu já fiz 2 desenhos nessas folhinhas aqui que ficaram... Um ficou ridículo, 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 o outro ficou mais ou menos. E os próximos eu acho que vão ficar melhores. Mas aí, com ela pequenininha, eu consigo me sentir mais livre pra rabiscar assim, muito dó. E eu consigo fazer desenhos menores também.
Aí depois que eu tinha o papel e a tinta, eu enrolei mais um pouco pra começar a tentar usar esse material e aprender, porque eu não tinha o Godê. E eu tava enrolando pra comprar porque eu tava sem grana. Então eu não ia começar a aprender enquanto não tivesse Godê. E aí depois um dia eu percebi que eu tava usando tudo isso como desculpa. Então eu resolvi pegar alguns pires que eu tinha aqui em casa e não usava. E umas xicrinhas também, que eu não usava, xicrinha de café. E aí foi com isso que eu comecei a fazer. O que que eu fiz? Na xicrinha eu botei a água, né, que você molha o pincel, aí passa na tinta, aí você vai pintando papel. E aí depois você molha o pincel. E os pires eu comecei a usar pra misturar as cores. Apesar de que eu ainda não fiz muita mistura de cor, mas aí se eu queria, sei lá, deixar a coisa um pouco mais menos laranjada e um pouco menos que amarelo, mas queria as duas cores juntas, daí eu ia, pegava e fazia isso no pires. Eu usei tipo uns 3 pires mais ou menos e foi o suficiente. E eu acho que a experiência até agora tá sendo muito legal. Eu achei que pintar com aquarela fosse ser mais difícil do que com lápis de cor, e de fato eu acho que é. Porque eu ainda não domino a técnica, então por isso que eu acho difícil. Mas eu acho que depois que eu aprender vai ser muito mais fácil, porque ela é muito mais rapidinha de espalhar. E por enquanto eu só tenho esse pincel, que é o que veio nesse estojo, e eu preciso comprar outros pincéis maiores, talvez, porque esse é muito pequenininho. Então ele espalha de um jeito muito pequeno, ele não consegue espalhar áreas maiores e talvez eu vá precisar disso mais à frente. Mas por enquanto é isso que eu tô usando e tá sendo suficiente pra aprender. É isso, quando eu tiver um pouquinho mais de prática pra falar sobre esse assunto, ou quando eu tiver materiais novos, eu faço um novo vídeo contando e mostrando talvez alguns dos desenhos que eu já tenha feito, o meu progresso, por assim dizer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem dicas de outros canais ou, enfim, pra me dar, podem falar comigo nas redes sociais ou deixar um comentário nesse vídeo. Beijo e até a próxima!